Neste domingo, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. O evangelho que nós vamos refletir é de João 16, de 12 a 15. E assim ele nos diz: Tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que é do Pai também é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os domingos são, de algum modo, dias da Santíssima Trindade, pois neles celebramos a obra do Pai Criador, do Filho Redentor e do Espírito Santo Santificador. Este domingo está colocado depois das festas da Páscoa. Isto pode nos ajudar a perceber que só através da vida de Jesus Cristo é que chegamos ao conhecimento da Santíssima Trindade. Não conhecemos este mistério de Deus pela filosofia, mas unicamente pela obra de Jesus. Por outro lado, o fato da solenidade da Santíssima Trindade estar no recomeço do tempo comum deve nos ajudar a compreender que a Santíssima Trindade é a fonte primeira e o fim último de toda a história do mundo e da nossa vida humana. Sem os fatos históricos passados com Jesus e as palavras ouvidas na anunciação do anjo, no batismo no Jordão, na transfiguração no Tabor, na última ceia, na ordem final de Jesus de batizar todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nunca poderíamos chegar ao conhecimento do mistério íntimo de Deus. A Bíblia, porém, não pretende explicar o mistério íntimo de Deus, até porque isso seria impossível para nós, mas revela somente o que Deus fez por nós e é nessa ação salvadora que percebemos a existência de cada uma das pessoas divinas. Deus é chamado Pai enquanto Criador do mundo e ainda mais enquanto acompanha a história do mundo com uma ternura que pode dizer que de pai e de mãe. Jesus revelou ainda que Deus é Pai num sentido íntimo e inédito. É Pai de Jesus num sentido único e Jesus é Filho de modo único. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Consolador, o Espírito, como uma outra pessoa divina em relação ao Pai e ao Filho. E esse envio, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Isso quem nos ensina é o Catecismo da Igreja Católica. A Igreja explica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Isso nos diz o Concílio de Florença em 1442. No entanto, cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Isso que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. O termo Trindade nunca foi usado por Jesus, nem aparece na Bíblia, tal como não aparece a palavra missa, nem a palavra substância, nem a palavra natureza. São termos criados mais tarde para explicar alguma coisa. A palavra pessoa não tem aqui o significado das formas físicas das pessoas humanas. Precisamos nos libertar dessa carga física para podermos dizer que em Deus há três pessoas sem ser um grupo como nós. A Bíblia usa claramente as palavras Pai, Filho e Espírito Santo de cada uma de sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim que Jesus ordenou aos apóstolos: ide por todo o mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos são batizados,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles, porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, o Filho unigênito e o Espírito Santo. Enfim, a Santíssima Trindade. Para a nossa vida, vamos refletir. Todas as orações da missa, os sacramentos se iniciam e se concluem invocando, por meio de Jesus, a Santíssima Trindade. Começamos e terminamos o nosso dia traçando sobre nós o sinal da cruz, porque vemos a Santíssima Trindade como a fonte e o fim de toda a nossa vida. Na oração dos Salmos, rezada na liturgia das horas, termina sempre pela invocação da Santíssima Trindade. E a oração dos mistérios do terço também se inicia e se conclui invocando a Santíssima Trindade. Na solenidade da Santíssima Trindade, somos convidados a contemplar o amor de um Deus que nunca desistiu dos homens e que sempre soube encontrar formas de vir ao nosso encontro, de fazer caminho conosco, apesar de os homens insistirem tantas vezes no egoísmo, no orgulho, na autossuficiência, no pecado. Deus continua a amar e a nos fazer propostas de vida. Entender a Trindade é bebermos da fonte do amor de Deus por nós. Trindade é amor, nós somos frutos deste amor. Deus nos imaginou, Deus nos amou, Deus nos criou e nos colocou no mundo. Somos igualmente e, por conseguinte, um ser que saiu do amor trinitário de Deus a caminho do retorno ao mesmo amor. Nossa origem e nosso fim é a Trindade, que nos espera para fazer-nos participantes da sua glória. Pertencemos à Trindade porque somos criaturas queridas e criadas pela Trindade. Deus está conosco pela Trindade. Assim, a Trindade não é uma coisa inacessível. Pelo contrário, a Trindade demonstra que o nosso Deus é um Deus aberto à comunidade, que dialoga, que se manifesta, que nos ama, que age, cria e que quer ser procurado e deixa-se encontrar. Trindade que é riqueza inesgotável, que a Igreja nos aponta para que saibamos onde Deus abre o seu íntimo para nós, no seu Filho Jesus e no Espírito de Jesus que nos anima. O nosso ato de fé é aqui decisivo e determina se somos verdadeiramente de Cristo. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.